Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo Langen, sou médico ortopedista, trabalho com saúde, qualidade de vida e medicina regenerativa. Se você sofre com artrose, tendinite, hérnia de disco, está tendo dificuldade em evoluir no tratamento e no controle das dores, eu te convido a conhecer uma abordagem integrativa um pouco diferente para esses problemas. Minha missão é mostrar a importância de trabalharmos todos os pilares para uma vida de envelhecimento saudável e somente dessa maneira atingiremos os melhores resultados no tratamento das doenças ortopédicas. Junte-se a nós em busca de mais saúde e uma vida livre das dores. Olá, espero que todos estejam muito bem. No vídeo de hoje a gente vai entender de uma vez por todas como acontece a artrose de joelho e por que é tão importante mudarmos o nosso estilo de vida para termos o melhor resultado no tratamento. Esse foi o tema que despertou em mim a importância de olharmos o paciente ortopédico como um todo, ao invés de focarmos o tratamento exclusivamente na articulação. Se você é um jovenzinho que tem um joelho maravilhoso sem dor, eu aconselho mesmo você a assistir esse vídeo. Eu vou mostrar que é possível até mesmo prevenir o surgimento da artrose e que quando a gente faz um diagnóstico e tratamento precoce, a evolução da doença costuma ser muito mais favorável. Um outro motivo para você assistir esse vídeo também é que eu tenho certeza que você tem uma avó, ou uma tia, ou sua mãe com artrose, e se você mostrar esse vídeo para ela, tem uma grande chance da gente convencer elas a finalmente mudar o estilo de vida e finalmente ter um melhor resultado no tratamento. Então bora lá em busca de um mundo livre das dores e mais qualidade de vida. A artrose de joelho foi inicialmente descrita como desgaste da cartilagem articular, levando a dor, rigidez, barulhos ao dobrar e esticar o joelho, dificuldade para se locomover, e tudo isso acarreta num grande prejuízo para as atividades do dia a dia. Mais para frente, nós veremos que, na verdade, a artrose vai muito além de um simples desgaste. A cartilagem articular é um tecido altamente especializado que recobre a superfície entre dois ossos. Ela tem a função de absorver o impacto, permitindo um movimento suave de dobrar e esticar o joelho. E ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, e nos permite andar, subir dessa escada e correr, ela é um tanto quanto sensível e temperamental. Ela é composta por uma matriz extracelular, que tem basicamente água, colágeno tipo 2 e algumas outras proteínas não colágenas, e os condrócitos, que são as células produtoras da cartilagem, estão espalhados por essa matriz extracelular. A cartilagem não possui vasos sanguíneos, nervos e sistema linfático. E o condrócito, que é a célula responsável por manter a saúde da cartilagem em dia e por sintetizar a matriz extracelular, é uma célula um tanto quanto preguiçosa e se multiplica de uma maneira muito lentamente. Isso torna o tratamento da artrose e das lesões de cartilagem um tanto quanto desafiador, uma vez que ela tem um potencial de cura praticamente nulo. Nós vemos nessa imagem de artroscopia, que é quando a gente coloca a câmerazinha dentro do joelho, que a cartilagem ela é bem branquinha, lisa, homogênea e tem uma consistência firme. A gente também consegue ver a presença do menisco. O menisco ele é uma espécie de amortecedor do joelho em formato de meia-lua, que também vai ajudar na absorção e distribuição do impacto e também funciona como um estabilizador da articulação e protege a cartilagem que está abaixo dele. A gente consegue ver que conforme a gente vai tendo artrose, na outra imagem, a gente vê que o osso começa a ficar exposto, a gente vai tendo erosões, fissuras e o menisco também vai sofrendo junto um processo de degeneração. O diagnóstico normalmente é feito através da história e dos sintomas do paciente, que costumam reclamar de dor ao se locomover, barulhos ao dobrar e esticar o joelho, inchaço após longas caminhadas e rigidez. Os exames de imagem também são ferramentas fundamentais para a gente fazer o correto diagnóstico e também para a gente conduzir o tratamento da melhor maneira possível. Nós ortopedistas amamos o raio-x por ser um exame rápido e barato de ser feito, mas também não subestimem, o raio-x fornece para a gente informações muito importantes sobre o estado de saúde da cartilagem e do joelho. Um outro exame muito importante que a gente tem usado é a ressonância nuclear magnética. A ressonância ela tem algumas vantagens que é permitir, além de avaliar a cartilagem, a gente também consegue ver o menisco, os ligamentos, a presença de derrame articular, que é a famosa água no joelho. E outra estrutura que a gente pode estudar com mais detalhes na ressonância é o osso subcondral. O osso subcondral, gente, é o osso que está logo abaixo da cartilagem e a gente tem visto que ele é muito importante para sustentar a cartilagem e quando a gente vê na ressonância uma manchinha branca,
que é o edema subcondral, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para tentar salvar o joelho, né? Tem o professor Philippe Ernigold, que é um ortopedista muito famoso da Escola de Paris. Ele criou a subcondroplastia enriquecida com ortobiológicos. Esse procedimento, né, ele vai com uma broquinha bem no local do edema subcondral, na manchinha branca, e ele injeta ali um tecido que vai ajudar na sustentação, dando firmeza ao osso, e injeta junto também algumas células do próprio paciente para melhorar a parte de modulação da inflamação e também para estimular o processo de regeneração. Mais para frente eu vou fazer alguns vídeos para a gente conversar sobre a subcondroplastia, que tem se mostrado um procedimento capaz ali de até mesmo evitar, né, a cirurgia de prótese. Pelo raio-x, conforme a cartilagem vai gastando, a gente vai tendo uma diminuição do espaço articular. O que é o espaço articular? É o espaço que fica entre o osso da coxa, que é o fêmur, e o osso da canela, que é a tíbia. E vai chegando num momento que a gente tem literalmente a impressão de que um osso está raspando no outro. Como eu tinha falado para vocês, gente, a artrose é uma doença que vai muito além do simples desgaste da cartilagem. Conforme a ciência foi evoluindo, a gente foi vendo que outras estruturas do joelho também são acometidas além da cartilagem. Então a gente tem o envolvimento do osso subcondral, o envolvimento dos ligamentos, o envolvimento dos meniscos, cápsula articular, sinóvia e até mesmo da musculatura e dos tendões ao redor do joelho. E continuem ligados no vídeo, que a gente vai ver, na verdade, que muito mais do que uma doença da cartilagem, muito mais do que uma doença da articulação inteira, a artrose é uma doença do paciente como um todo. Quando nós vamos avaliar os fatores de risco que podem levar à artrose de joelho, basicamente nós temos os fatores de risco biomecânicos e os fatores de risco sistêmicos. Quando falamos dos fatores de risco sistêmicos, os principais que a gente pode citar é a idade avançada, ser do sexo feminino, história familiar e genética, sedentarismo e obesidade. Da parte biomecânica, que vale a pena a gente destacar, a gente tem que citar a alteração no alinhamento das pernas, desequilíbrios musculares, erro e excesso de treinamento, alteração anatômica no formato dos ossos e das articulações e também, né, quando acontece alguma lesão traumática após um entorse, por exemplo, em alguma atividade física. Um exemplo muito comum de estresse biomecânico é quando a gente tem uma alteração no alinhamento dos membros inferiores. Vocês já devem ter visto aquelas pessoas que têm o joelho ou muito para fora ou muito para dentro, né, que tem as pernas tortas. Isso a longo prazo, né, vai levar a uma distribuição do peso do nosso corpo concentrado em uma área muito menor do joelho, né, e a longo prazo a gente vai ter o surgimento do desgaste e artrose de joelho. Outra coisa muito importante que a gente tem que falar, principalmente nas mulheres, é quando a gente tem uma alteração na altura da patela, né, que é aquele ossinho da frente do joelho, também conhecido como rótula. Quando a gente tem uma patela mais alta ou mais baixo que o normal, quando a gente for dobrar, esticar o joelho, descer escada, subir escada, rampa, agachamento na academia, a gente vai acabar tendo uma pressão muito maior desse ossinho da patela sobre o fêmur, que também vai levar a um desgaste precoce da cartilagem da patela. Isso, gente, é conhecido também como condromalácia ou condropatia patelofemoral, que também não deixa de ser um tipo de artrose. A obesidade, né, acaba também gerando um estresse biomecânico, uma vez que mais peso vai estar sendo transmitido pelas articulações. É muito importante também a gente salientar que a gordura visceral presente naquela barriguinha de chope acaba levando os pacientes a estarem em um estado de inflamação crônica de baixo grau, que, como a gente vai ver mais para frente, parece estar relacionado tanto com os problemas do sistema músculo-esquelético, como também com outras doenças crônicas. Um outro grupo de pessoas que estão sujeitos a ter um maior risco de ter artrose são as pessoas que possuem doenças autoimunes, como por exemplo a artrite reumatoide e a artrite psoriática. Nesses casos de doenças autoimunes, a gente vai ter ali células do nosso próprio organismo, levando a um processo inflamatório articular que vai acabar também contribuindo para o desgaste da cartilagem. Vale a pena destacar também, a famosa gota, ou artrite gotosa. Nesses casos, que também é um tipo de doença sistêmica, com o aumento do ácido úrico, a gente vai ter a deposição de cristais dentro da articulação que vão prejudicar a saúde do joelho. A artrose de joelho afeta muitas pessoas ao redor do mundo, especialmente aquelas acima dos 40 anos de idade.
Estima-se que a cada 5 pessoas acima dos 60 anos, 2 vão ter algum tipo de artrose radiográfica. E quase 20% dos pacientes acima dos 44 anos vão ter artrose de joelho, né, com algum tipo de dor que limita a vida e as atividades diárias. É muito importante salientar, né, que com o aumento da expectativa de vida e com essa pandemia que vivemos de obesidade, sedentarismo, isso vai acabar levando a artrose de joelho a ocupar o primeiro lugar no ranking das doenças crônicos degenerativas que mais limitam a vida de uma pessoa no envelhecimento. E é muito triste a gente pensar, né? A gente fica a vida inteira trabalhando, juntando dinheiro, para quando chegar ali com 50, 60 anos estar podendo aproveitar a vida. E aí na hora que a gente vai ver, a gente está com dor, está tendo limitação para se locomover, e tudo isso acaba com a nossa qualidade de vida. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que quase 85% das pessoas acima dos 74 anos vão ter algum tipo de artrose em algum lugar do corpo. E mais triste ainda é saber que quase 30 a 50% dessas pessoas vão ter algum tipo de dor crônica. Agora vocês devem estar se perguntando, por que será que a cartilagem vai gastando, né? Será que é só biomecânica? Será que é só genética? Será que são só aqueles fatores de risco que eu falei para vocês, né? Eu coloquei essa foto aí para vocês darem uma refletida, né? Vocês já perceberam que a gente tem algumas pessoas que chegam por volta dos 60 anos, né, com muita energia, né, com disposição, né, que conseguem praticar atividade física, têm uma ótima vida, tanto a nível de saúde mental, física e social. E por outro lado, a gente tem algumas pessoas que chegam por volta dos 60 anos literalmente se arrastando, né? Não tem energia para nada, não tem disposição, não consegue malemar caminhar, quem dirá fazer algum tipo de exercício físico. Será que tudo isso é genética? Será que tudo isso é o acaso do destino? Será que é tudo culpa dos nossos pais, né, que passaram essa péssima genética para a gente? A ciência nos deixa claro, a artrose é uma doença multifatorial e todos esses fatores que eu estava falando para vocês realmente contribuem para o surgimento da artrose, inclusive a questão genética. Existe uma área muito nova da medicina que está estudando algumas alterações chamadas de epigenética e instabilidade genômica. Aparentemente, essas alterações, né, acabam levando a nossa célula produtora de cartilagem a adotar um estado conhecido como senescência celular. Calma, calma, calma. Eu sei que isso pode estar sendo muita informação para algumas pessoas, mas a gente só vai realmente entender a importância de a gente olhar o paciente ortopédico como um todo quando a gente começar a ver o estrago, né, que os nossos hábitos de vida e a biomecânica têm sobre a célula produtora de cartilagem, que é o condrócito. E tadinho, gente, eu vou falar mais uma vez aqui, o condrócito, ele é muito preguiçoso, ele é uma célula que não se divide, a cartilagem não tem vaso sanguíneo, é super difícil de cicatrizar. Então, a gente tem que tratar o nosso condrócito e as células do nosso corpo com muito carinho. Vocês já pararam para pensar que o DNA da nossa célula da cartilagem é exatamente o mesmo da célula do coração, que é exatamente o mesmo do neurônio, que é exatamente o mesmo da célula da pele? Mas o que será então que faz uma célula ser cartilagem, uma célula ser músculo cardíaco e a outra célula ser um neurônio? E a resposta é justamente a identidade celular. Apesar da sequência do DNA e do material genético das nossas células serem exatamente o mesmo, a gente vai ter algumas porções do DNA, que são chamadas de genes, que podem estar ligados ou desligados. E vai ser justamente a transcrição ou leitura desses pedacinhos do DNA que vão fazer a célula produzir proteínas específicas que vão torná-las únicas. É o fato de alguns genes estarem ligados ou desligados na nossa célula de cartilagem que vai fazer com que ela produza o colágeno correto, a matriz extracelular adequada e também produza enzimas e substâncias que vão proteger e vão levar a cartilagem a um estado de saúde. Quando aumentamos o estresse biomecânico, por exemplo, naquele paciente que tem as pernas tortas, a gente vai fazer com que tenha um envelhecimento celular muito precoce e também com que as células produtoras de cartilagem comecem a perder a sua identidade celular. E qual que é o problema disso, né? O condrócito, ao invés dele produzir o colágeno certo, ele vai produzir o colágeno errado. Ao invés do condrócito produzir uma matriz extracelular com a proporção adequada dos componentes, ele começa a produzir uma matriz extracelular totalmente diferente. Ao invés dele fazer algumas substâncias, né, que vão inibir a inflamação,
ele começa a sintetizar um monte de fatores inflamatórios e assim por diante. E o que é o problema disso, né? Esse processo de senescência celular, ele acaba se tornando irreversível. E é como se a célula começasse a ficar maluca. É como se o condrócito, tadinho, deixasse de saber o que ele tem que produzir, quais genes ele tem que transcrever, quais proteínas ele tem que sintetizar. A gordura visceral presente naquela barriguinha de chope, junto de hábitos de vida não saudáveis, acaba levando a um estado de inflamação crônico de baixo grau, que somado ao estresse biomecânico acaba perpetuando esse envelhecimento e perda da identidade celular. Na verdade, essa inflamação crônica de baixo grau parece estar relacionada não só com artrose, mas também com outras doenças do envelhecimento. Mas então, como podemos evitar esse envelhecimento celular precoce, prevenir o surgimento da artrose e melhorar os sintomas? Hoje existe um amplo campo médico que estuda o envelhecimento e a longevidade. E nós conhecemos vários marcos responsáveis pelo envelhecimento celular. Aparentemente, quando a gente pratica atividade física regular e quando a gente está dentro do peso adequado através de uma alimentação saudável, a gente vai estar atuando diretamente no envelhecimento celular e dessa maneira a gente vai conseguir prevenir o surgimento da artrose e mais do que isso, a gente vai conseguir envelhecer de uma maneira melhor e ter muito mais saúde. Percebeu então que a artrose é muito mais do que um simples desgaste da cartilagem e que ela envolve o paciente como um todo, integralmente? Ao longo dos próximos vídeos eu vou explicar como cada um desses itens podem interferir, tanto no surgimento quanto perpetuação e piora dos sintomas. E vamos abordar os diversos tratamentos que a gente tem para poder evitar ao máximo cirurgias como prótese de joelho, que na minha visão tendem a ficar cada vez menos frequentes com o avanço da medicina. Junte-se a nós em busca de mais saúde e uma vida livre das dores.